Deus não é necessário para explicar a origem do universo, disse Stephen Hawking, um dos maiores cientistas cosmólogos que se declarava ateu e que teve a capacidade de converter conceitos complexos de cosmologia para o entendimento dos leigos. Se ele declarou publicamente que Deus não é necessário para explicar o universo, sua história de superação provou que Deus não é necessário para suportar e superar as adversidades da vida, o medo da morte, do inferno e até do diabo. Simplesmente porque Deus, diabo, demônio, paraíso e inferno são personagens e lugares existentes apenas na imaginação do crente e num livro mitológico que em condições normais serviria apenas de fábulas infantis ou estaria nos museus. O mundo real é hostil, programado para matar todos os seres vivos que nele habitam, tanto animais assim como plantas e até o homem. Neste vídeo, vamos conhecer o incrível legado de Stephen Hawking à humanidade, suas contribuições para a ciência e sua luta de superação contra ela, esclerose lateral amiotrófica, uma doença que o deixou paralisado por mais de 50 anos, totalmente dependente de uma cadeira de roda. E ainda assim, produzir tanta ciência que o tornaram um dos maiores cientistas do século XX e início do século XXI. Vamos indagar também, nesse vídeo, por que Stephen Hawking se tornou ateu e, sobretudo, como a ciência e não Deus se revelou um milagre na vida de Stephen Hawking. Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um vídeo novo, deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles que são crentes, e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo, que este vídeo agregou algum valor em você. Stephen Hawking foi um físico teórico, cosmólogo e autor britânico, mundialmente famoso por seus estudos sobre buracos negros, origem do universo e relatividade. Apesar de sofrer de uma doença neurodegenerativa, viveu mais de 50 anos com a doença, tornando-se um símbolo de superação intelectual. Escreveu o best-seller Uma Breve História do Tempo, que popularizou conceitos complexos de cosmologia. Contribuiu no estudo e desenvolvimento da teoria sobre radiação de buracos negros, no que ele cunhou ou batizou de radiação Hawking, onde mostrou que buracos negros podem emitir energia e eventualmente evaporar. Realizou trabalhos fundamentais na união entre relatividade geral e mecânica quântica. Contribuiu no estudo e desenvolvimento da teoria do Big Bang, singularidades gravitacionais e a origem do tempo. Stephen Hawking morreu a 14 de março de 2018, com 76 anos, mas deixou um grande legado à humanidade. Inspirou milhões ao mostrar que limitações físicas não impedem conquistas intelectuais. Tornou a ciência mais acessível ao público geral. Deixou um legado duradouro na física moderna e na divulgação científica. Sim, Stephen Hawking foi um dos maiores cientistas do século XX, cuja mente brilhou mesmo quando seu corpo falhou. Stephen Hawking foi diagnosticado com ELA, esclerose lateral amiotrófica, aos 21 anos, uma doença neurodegenerativa que degenera, debilita ou ainda mata os neurônios motores responsáveis pelo controle dos músculos voluntários. Por volta dos 20 anos, Hawking começou a perceber fraquezas musculares e dificuldades de falar e manter-se equilibrado. Em 1963, aos 21 anos, enquanto fazia o seu doutoramento em cosmologia na Universidade de Cambridge, recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, ELA, e foi-lhe dado uma expectativa de vida entre 2 a 3 anos pelos médicos. 7 anos depois, em 1970, com 25 anos, Stephen Hawking
passou a depender totalmente de uma cadeira de rodas para se locomover. No entanto, ainda falava. Aliás, a perda da fala não foi uma consequência direta da ELA. Em 1985, quando Stephen Hawking tinha 43 anos, sofreu uma pneumonia grave, cujo tratamento exigiu uma traqueotomia de emergência, um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para permitir a respiração. Esse procedimento salvou a vida de Hawking. No entanto, danificou permanentemente suas cordas vocais, tornando-o incapaz de falar. A partir daí, Hawking passou a comunicar-se por meio de dispositivos eletrônicos. Hawking já não conseguia mover as mãos nem os dedos. O único músculo que ele conseguia mover voluntariamente era o músculo da bochecha direita. Então, sempre que ele precisava comunicar, usava um par de óculos, no qual se acoplava um sensor infravermelho, detetor de movimentos musculares, rente à bochecha. Esse sensor infravermelho, detetor de movimentos, era conectado ao computador portátil adaptado e montado na sua cadeira de rodas. At the age of 21, I was told I had an incurable disabling disease that would kill me in 2 or 3 years. Stephen Hawking viveu 55 anos a mais do que os médicos previam que ele vivesse. Ele perdeu a fala, os movimentos e nunca mais comeu sozinho, mas nunca pediu um milagre, nem fez uma oração para a cura de sua doença. Não porque era orgulhoso, mas porque ele sabia que não existe um Deus que é omnipotente, omnipresente e omnisciente e que está preocupado com o bem-estar dos humanos. E como consequência disso, ele tinha certeza que não existem milagres. Este é Stephen Hawking, um homem que provou que Deus não é necessário para explicar o universo e até mesmo para suportar e superar as adversidades da vida ou o medo da morte. Ele teve força de vontade, aceitação racional de sua realidade menos abonatória e deu um sentido à sua vida, a paixão pela ciência. Sem fé, sem oração e sem resignação a um ser que sabia ser inexistente. Stephen Hawking recebeu o diagnóstico da doença degenerativa, notou a sua progressão, mas não fez nenhuma oração, não procurou nenhum pastor para orar por sua cura, não fez nenhum jejum e oração para expulsar o demônio da ELA ou da esclerose, nem acusou o vizinho do lado de o ter enfeitiçado. E talvez você pode pensar que Stephen Hawking, ao descartar a necessidade de Deus, é porque estava revoltado ou com raiva de Deus, como muitos crentes encaram os ateus. Não é isso. Stephen Hawking era corajoso, adulto e lúcido o suficiente para aceitar a realidade nua e crua deste sistema que está programado para matar todos os homens cedo ou tarde. Eu, o parteiro da razão, estou morrendo. E não me olhe assim com esses olhos de quem tem pena de mim. Eu não recebi um diagnóstico de câncer com prazo de vida ou de ela também, não recebi isso. Mas eu estou morrendo. E para falar a verdade, você também está morrendo. Tão logo o homem nasce, também é acionado um botão de morte. Um processo irreversível que tem como fim danificar as funções biológicas que te mantêm um organismo vivo. Com o tempo, simplesmente tempo, as células acumulam danos, os órgãos perdem a sua eficiência e os sistemas vitais, como o cérebro, o coração e os pulmões, começam a falhar pouco a pouco, até que acabam falhando completamente, levando à morte do indivíduo. Além do envelhecimento natural, fatores como doenças, infecções, acidentes ou traumas podem acelerar esse processo. Do ponto de vista evolutivo, a morte não é um erro, mas uma parte necessária da vida. Ela permite a renovação das gerações e a continuidade das espécies. Em resumo, morremos porque nossos corpos, compostos de células e sistemas finitos, têm um prazo de funcionamento limitado. E esse limite é parte essencial da própria lógica da vida. Mas indo diretamente para os motivos do ateísmo de Stephen Hawking. Hawking não tinha medo do escuro. Ele sabia que não existe nada no escuro excepto a ausência da luz.
era lúcido e adulto o suficiente para não acreditar na existência de Papai Noel, Fada dos Dentes ou super-heróis. Ele sabia que o ser humano é apenas uma partícula de carbono, uma poeira estelar, tal como os outros primatas, seus primos, como bonobos e chimpanzés, que evoluíram durante milhões e milhões de anos neste pálido ponto azul que é a Terra. Como cosmólogo, Hawking sabia que a Terra não tem 6.000 anos, conforme a cosmologia bíblica quer mostrar. Ele sabia que a Bíblia e o Deus da Bíblia são produtos da cultura hebraico-cristã, fruto do pensamento ignorante de homens da Idade do Bronze. Ele sabia que vivemos num universo que surgiu há 13,8 bilhões de anos, num planetinha que surgiu há 4,5 bilhões de anos, dentre os vários planetas do Sistema Solar. Ele sabia também que o Sistema Solar é apenas um dos vários sistemas planetários da Via Láctea, a nossa galáxia, que contém centenas de bilhões de sistemas planetários. Sabia também que a Via Láctea é apenas uma galáxia entre 2 trilhões de galáxias que contém o universo. Hawking sabia de tudo isso. E essa imensidão cósmica desafia qualquer ideia de que a Terra ou o ser humano ocupem uma posição central ou privilegiada no universo. Stephen Hawking acreditava que a vida era preciosa porque é única e não porque existe uma promessa ou um propósito divino. Ele dizia: lembre-se de olhar para as estrelas e não para os seus pés. Com isso, Hawking queria dizer: não se prenda apenas às dificuldades do dia a dia. Erga a cabeça, pense grande, explore, sonhe, questione e procure entender o mundo e o cosmos. Mesmo sem conseguir levantar um dedo, Hawking explorava buracos negros com a mente. Hawking não orava, ele calculava. Ele não esperava por um milagre. Ele trabalhava com o que tinha. Ele foi um símbolo de como a razão pode ser mais forte que a fé. Ao contrário do que muitos religiosos gostam de imaginar, Hawking não odiava Deus. Ele simplesmente sabia que deuses não existem, essencialmente o Deus da Bíblia. Ele via a doença não como um castigo, nem como uma provocação ou propósito divino. Era apenas um facto da vida, um acaso desfavorável, um desafio próprio da natureza. A fé não foi a sua força, a ciência foi. A curiosidade, a lucidez e a mente crítica sustentaram sua alma, sem precisar de céu, anjos ou promessas. Stephen Hawking mostrou que não precisamos nos ajoelhar diante do sofrimento a um Deus inexistente ou a um pastor que se diz ser seu representante. Ele transformou a tragédia em um legado. Ele não foi curado, mas curou milhões da ignorância. Não pediu piedade a um Deus inexistente, mas ganhou respeito do mundo real. Ele não teve milagre, mas foi o milagre da mente humana. E tudo isso sem religião, sem superstição, sem submissão a um pastor que se diz representante de um Deus inexistente. Stephen Hawking viveu como muitos acreditam ser impossível, sem fé, sem oração, sem Deus e sem arrependimento. A doença não destruiu a sua vontade de viver. O sofrimento não o levou à religião. A morte não o assustou. Ele sabia que o universo não precisa de um Deus para ser explicado. E nós também não precisamos. Eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e sei que a realidade massacra a fé. Eu sei, isso é uma verdade, mas é tão libertadora. Se este vídeo te inspirou, deixa o teu like, comenta, partilha com alguém que acha que sem religião não há força. Inscreve-te no canal para mais conteúdo lúcido, corajoso e sem dogmas que nem esse. Até a próxima e que o pensamento crítico te fortaleça. Aquele fortíssimo abraço, pois eu fui.